show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Pontualmente às 10h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez a participação do meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, médico endocrinologista e clínico geral. Dando continuidade ao assunto da semana passada sobre as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, hoje o Dr. Silvio vai falar sobre uma doença que, quando não tratada, pode levar a pessoa a óbito, que é a AIDS. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Aquele beijo tradicional para a família Tupi. E é uma série que a gente está fazendo de DST. Nós começamos falando na semana passada sobre o papilomavírus humano, o HPV e a sífilis. Hoje a gente vai dar continuidade com um programa dedicado inteiramente a um vírus que revolucionou. Você sabe que ele foi descoberto e identificado não. A doença foi descoberta em 1981, meados de 81, eu estava me formando lá no FRJ. E estigmatizou um determinado grupo de pessoas quando ela foi descoberta. Por quê? Porque em São Francisco, nos Estados Unidos, os primeiros casos foram identificados em homossexuais masculinos. E aí chamaram que seria a síndrome do gay, né? Que criou um estigma muito grande que, infelizmente, em alguns lugares, passados 38 anos, ainda existe. Na verdade, é uma doença que afeta heterossexuais, homossexuais, crianças. Você sabe que a gente tem dados da Organização Mundial de Saúde que desde que ela foi descoberta, 35 milhões de pessoas morreram devido a essa doença. 35 milhões de pessoas morreram. De acordo ainda com a OMS, só no ano de 2017, quase 1.940.000 pessoas morreram, com toda a evolução do tratamento. Foram diagnosticados 1.800.000 novos casos naquele ano, o que corresponde, Heleno, a 5.000 novos casos por dia. Muita coisa. De infecção por esse vírus. Desse 1.800.000, você sabe que desses 37 milhões que hoje vivem com o vírus, eu tenho quase 2 milhões de crianças com menos de 15 anos de idade. Então é uma doença séria e que pode ser prevenida, motivo pelo qual você me está dando a oportunidade de conversar com a família Tupi sobre o retrovírus humano tipo 1 e tipo 2, são dois tipos que a gente tem. É um vírus da família do Lentivirid, é um vírus especial. Deixa eu começar perguntando aqui o que é HIV-1 e HIV-2. Pois é, são os dois tipos do retrovírus humano. Eu tenho o tipo 1, que é o mais comum. Aqui no Brasil, 99% dos casos é do tipo 1, mas já foi detectado e inclusive foi premiado com o meu saudoso professor, chefe da DIP lá dos servidores, Adrelírio Rios Gonçalves, ele virou o nome de prêmio. Foi identificada a co-infecção do tipo 1 com o tipo 2, o que vai dar alguns aspectos especiais com relação ao tratamento. Mas no mundo inteiro, o tipo 1 é o mais comum. O tipo 2 ele é mais prevalente na África Ocidental, na Gâmbia, na Nova Guiné, no Senegal. Eu tenho mais o tipo 2, lá predomina, mas eu já tenho o tipo 2 em co-infecção aqui no Brasil também. E é importante identificar, no caso da suspeita da AIDS, se é só o tipo 1 ou se existe a co-infecção, porque isso vai fazer com que haja algumas mudanças no chamado esquema do coquetel. São aquelas drogas antirretrovirais. Você sabe que quando nós começamos a diagnosticar os primeiros casos, aqui no Brasil, me lembro de um trabalho feito com o professor Adrelírio, que eu citei há pouco, 83 para 84, lá no Hospital dos Servidores, de um rapaz que a suspeita, ele tinha uma infecção por uma parasita chamada Pneumocystis carini, provocando uma doença no pulmão que a gente chama de pneumocistose, que é um tipo de parasitose no pulmão que pode levar à morte se o sistema imunológico da pessoa não estiver eficiente. O problema do vírus HIV é que ele vai progressivamente destruindo o sistema imunológico. Por que, família Tupi? Esse vírus, quando ele penetra no corpo humano, quando nós oferecemos a ele a oportunidade de entrar no nosso corpo, ele tem predileção por algumas células.
algumas células do sangue, particularmente pelos chamados linfócitos T, especialmente o linfócito TCD4. Ele penetra através desse receptor CD4 dentro do linfócito. E esse vírus, ele é esperto. Ele copia uma parte do DNA do linfócito e, através disso, ele faz a sua replicação. À medida que ele replica, esse linfócito acaba, e eu digo que a física predomina sempre em cima da biologia, não há mais espaço, ele destrói o linfócito. Quando ele é liberado na circulação, obviamente que ele vai procurar outro linfócito para penetrar através do CD4+. Copiando novamente através do DNA do próprio linfócito, ele se replica, destrói o linfócito. Ou seja, você ter o HIV ser soro positivo não significa que você tem AIDS, mas você está com um vírus no seu organismo que progressivamente vai destruindo a primeira linha de defesa sua. A mais importante, o linfócito CD4+, sabe aquele xerifão da zaga? Aquele que comanda os zagueiros? Sai, vai nessa! Ele é um CD4+. E esse linfócito, que é o mais importante da linha de defesa, ele vai gradativamente sendo destruído pela presença do vírus, tornando aquele organismo infectado pelo vírus fragilizado. De tal modo que infecções são mais comuns, e essas infecções podem variar desde um simples resfriado, que evidentemente vai ter um curso um pouco pior nesses indivíduos com sua defesa fragilizada, até pneumonias. Infecções graves como a tuberculose, 1/3 das mortes provocadas pela AIDS estão associadas à tuberculose. Você sabe que o organismo humano o tempo todo produz células malignas. E os nossos linfócitos CD4 estão espertos lá para destruir essas células antes que elas possam crescer e causar um câncer. E quando não tem o CD4+, elas vão se multiplicar. Então o indivíduo com AIDS ele é mais propenso a desenvolver tumores malignos, em especial um tumor de pele chamado sarcoma de Kaposi. No início dos casos de AIDS em São Francisco, voltando 38 anos no tempo, era o sarcoma de Kaposi e a pneumocistose, eram as duas condições, mas outras infecções podem ter uma evolução mais grave, como meningite. O sistema nervoso central também é infectado pelo HIV, provocando e fragilizando o sistema nervoso. Então eu tenho quadro, por exemplo, de um outro parasita, o Toxoplasma gondii, provocando a toxoplasmose, que na maioria das pessoas, eu fiz exame sorológico, eu tenho sorologia positiva para toxoplasma. Mas no indivíduo com HIV, que já está com seu sistema imunológico debilitado, ou seja, ele não é mais soro positivo, ele tem AIDS, ele pode desenvolver um quadro chamado neurotoxoplasmose. Formam lesões no cérebro como se fossem tumores. Às vezes o diagnóstico é suspeitado porque ele faz um quadro tipo um AVC. Quando você faz a tomografia, parece uma lesão característica do toxoplasma no cérebro. É uma lesão arredondada, parece uma bola de golfe com halo em volta. É uma lesão bonita de se ver, ruim de ter. Tem tratamento? Tem tratamento, mas no indivíduo com AIDS é mais arrastado, é mais difícil de recuperar e eventualmente ficam até sequelas neurológicas nesse indivíduo. Então a AIDS é uma doença que surge quando o sistema imunológico do indivíduo que foi infectado pelo vírus HIV1, principalmente, ou até mesmo pelo HIV2, ou pelos dois, aqui no Brasil o caso da coinfecção, depois propicia a entrada do 2, ele vai ter o seu sistema imunológico, como eu disse, enfraquecido, de tal modo que infecções e tumores nesses indivíduos possam aparecer com mais facilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta que está até fora do roteiro. A pessoa fez um hemograma. Pegadinha do Heleno, vamos lá. A pessoa fez um exame de sangue completo, né? Trouxe para o médico olhar. O que faz o médico desconfiar que a pessoa pode estar com esse problema olhando ali o resultado do exame? Nada. Não tem nenhuma indicação ali? Veja bem, Heleno, em primeiro lugar, no exame de sangue comum, em que você não faz a sorologia específica para pesquisar se existe o vírus do HIV, você pode ter um exame de sangue, um hemograma completo, como as pessoas dizem, rigorosamente normal. E aí está um problema muito sério, porque como é que você transmite o HIV, né? A via mais comum, forma mais comum, é relações sexuais sem proteção, sem o uso do preservativo. Mas eu posso ter também a transmissão, hoje mais raramente, porque todo sangue que é transfundido em qualquer unidade hospitalar, ele é testado previamente, mas transfusões sanguíneas no passado foram uma causa muito importante, tanto que um grupo de risco para HIV nos anos 80 foram os hemofílicos, que por conta da sua doença eventualmente tomavam transfusões de elementos do sangue. Como o sangue não era testado, não tinha como testar pelo HIV, contraíam HIV. Uma outra forma é transplante de órgãos, né? Hoje também raramente, porque todo órgão que é transplantado é testado para isso. Mas eu posso ter a chamada
compartilhamento de seringas, aquelas festas raves, pessoal se drogando, eventualmente alguém com vírus HIV, muitas vezes não sabe que tem, porque não tem sintoma e não faz o teste. Compartilha a seringa, você passou o HIV para outro que de repente vai ter sintoma até antes de você que já tinha o HIV antes. Existe um período de janela que pode variar de 2 a 15 anos. Ou seja, entre o momento que o vírus entrou no teu corpo e o aparecimento dos sintomas da AIDS. Então você vê que é muito variável. Você pode contrair e desenvolver os sintomas da AIDS com 2 anos. O indivíduo está com o vírus, vai desenvolver 15 anos depois. E esse indivíduo, através das relações sexuais sem proteção, compartilhamento de seringas, ele pode passar o vírus para outras pessoas. Preocupante também é a chamada transmissão vertical. O que é isso? É quando a mãe passa para o feto durante a gravidez, o vírus atravessando a placenta. No momento do parto, isso pode acontecer. Ou até mesmo pela amamentação, o vírus pode ser transmitido para a criança. Não é por outra razão que nós temos esse grande número, 2 milhões de crianças abaixo de 15 anos de idade infectadas pelo vírus. Reconhecer que o vírus está presente no corpo o mais precocemente possível é o mais importante, sabe, Leandro? Porque hoje nós já temos o esquema antirretroviral. Eu pertenço àquela geração de médicos que quando tinha suspeita de AIDS e fazia o teste confirmava, é como se eu já estivesse começando a preencher o atestado de óbito. Era muito sofrido para a gente, não tínhamos rigorosamente muito a oferecer. Tratávamos as infecções sempre que elas nos apareciam, mas o tratamento da infecção não recuperava o sistema imunológico e aquele indivíduo iria adoecer em breve. E numa dessas intercorrências a gente acabava perdendo esse indivíduo. O vírus HIV ele foi descoberto por um médico francês, o Jean-Luc Montagnier, com um material obtido do maior pesquisador de retrovírus do mundo, que era o norte-americano, o Dr. Robert Gallo, que ficou muito chateado, porque o francês descobriu no material que ele deu para ele. Isso foi uma polêmica da medicina. Mas tanto o Dr. Gallo, ilustre pesquisador, médico brilhante, como o Dr. Montagnier, que teve a felicidade de descobrir o vírus, são importantes, porque com a descoberta do vírus HIV, começaram as pesquisas que permitiram, no primeiro momento, descobrir a primeira droga, que foi o AZT. Depois se viu que o AZT ajudava, mas não era eficaz em tudo, e outras drogas foram descobertas. Inibidores de proteases, agentes não nucleosídeos, um monte de palavrão. E há um esquema hoje normalmente feito com 3 drogas, dependendo do tipo de HIV e da resposta do paciente, porque o vírus HIV ele vai sofrendo mutações e vai se modificando. E eventualmente ele vai adquirindo resistência. Portanto, família Tupi, primeira lição de hoje é respeito ao parceiro, como falamos na sessão passada, falarmos do uso da camisinha. É fundamental. Quem vê cara não vê coração. Então, é respeito ao próximo, a si próprio e ao outro. Segundo lugar, se por acaso aconteceu da relação, procurar fazer exames. Lembrando que muitas vezes, para os anticorpos anti-HIV aparecerem, leva um tempo de aproximadamente 3 meses. Então, eu tive uma relação sexual ontem com meu namorado. Será? Eu conheci o cara anteontem. Vou fazer o teste segunda-feira. Bobagem. Não vai apresentar nenhum resultado. Bobagem. A gente no hospital, quando tem um acidente, pérfuro cortante com um paciente sabidamente HIV, nesse profissional de saúde, a gente faz o esquema durante um mês. E tenta fazer o teste rápido do HIV para ver se vai continuar depois de um mês. Por quê? Porque um outro grupo de risco é nos profissionais de saúde. Hoje você vê em campo de futebol os caras que entram para atender o jogador machucado, ou o que for, com luvas e tudo. Eu sou de uma época que a gente saía para atender atropelado na rua, sem luva, sem nada. Deus foi muito generoso comigo, me protegendo. Hoje eu vejo o cara que está com tosse do joelho, o cara já está de luva lá para mexer na tosse do joelho. Eu acho até engraçado. Mas de qualquer forma, a proteção é fundamental, o uso do equipamento de proteção individual. Com relação ao HIV, diagnóstico precoce para que o tratamento seja iniciado. E hoje eu tenho um grande grupo de pessoas, sabe, Leandro, convivendo com HIV, tomando suas drogas anticoquetel antirretrovirais para impedir que haja a replicação do vírus, de tal modo que possa se assegurar não só o prolongamento da vida, como uma certa qualidade de vida. Tem um grupo que surge 2 a 6 semanas após a infecção, que desenvolve um quadro inicial do HIV que pode ser suspeitado, que é como se fosse uma gripe forte. Febre, mal-estar geral, ínguas espalhadas pelo corpo, manchas vermelhas, dor articular. Esse indivíduo teve relação sexual desprotegida, teve um acidente com uma agulha qualquer, desenvolve esses sintomas, pelo amor de Deus, procure o médico, vai fazer a sorologia anti-HIV, por quê?
Hoje o diagnóstico do HIV não é uma sentença de morte como já foi no passado. Os pacientes que estão morrendo são aqueles que, por qualquer razão, não conseguem manter o tratamento. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que disponibiliza gratuitamente para toda a população HIV os medicamentos antirretrovirais. A gente fala muito mal da assistência da saúde no Brasil e realmente eu, melhor do que ninguém, sei o quanto que ela é deficiente, mas algumas coisas, até prêmios internacionais, o acompanhamento que o Brasil faz da AIDS já recebeu pela própria organização nacional da organização ONU, né? Organização das Nações Unidas, e pela própria Organização Mundial de Saúde. É um trabalho fantástico que o Brasil desenvolve, dando proteção e acolhimento a esses pacientes. Não se transmite AIDS pelo beijo, não se transmite AIDS através do Aedes aegypti, aquele mosquitinho safadinho, porque o vírus do HIV, ao contrário de outros vírus, quando eu tosso, quando uma gota do meu sangue cai aqui infectado pelo HIV, em menos de um minuto ele está eliminado. Então eu não tenho como transmitir dessa forma. Mas relações sexuais, uso de seringa compartilhada, amamentação na mulher que tem o HIV durante a gravidez, essa mulher, se ela não fizer o tratamento, existe um risco. Hoje eu tenho a possibilidade da mulher HIV ter o seu filho sem o vírus. Mas tem que ter o acompanhamento no pré-natal e o acompanhamento com médicos especializados, que são os infectologistas. É muito assunto. Deixa eu acrescentar um detalhe aqui que o senhor não falou. Recentemente eu estava lendo uma matéria muito interessante falando o seguinte, do grande número de casos de HIV nas pessoas da terceira idade. Muitos idosos contraindo a doença agora. Eu tenho 2 casos que eu acompanho. Na verdade, por quê? Porque o vovô viúvo está lá, frequenta, digamos assim, lugares de sexo pago e muitas vezes não usa proteção. E as moçoilas cobram mais caro por isso. Muitas vezes eles se infectam. A possibilidade numa relação heterossexual da mulher pegar HIV é maior do que a do homem, mas eventualmente o homem pode pegar. Eu acho que na minha idade não tem mais problema. Gente, HIV é problema do momento que você nasce até os 90 anos de idade. Todo cuidado é pouco, proteção é fundamental. E outra coisa, o vovô dá uma beliscada fora de casa, depois vai transar com a esposa em casa e passa para ela. Eu não vou dizer a quantidade de parceiras de indivíduos que tiveram esse tipo de comportamento que eu atendi com diagnóstico de HIV. Inclusive um caso muito marcante que foi diagnosticado nos anos 90, logo no começo, portanto, tinham 10 anos do HIV, de uma jovem que tinha casado virgem, e até por uma questão religiosa e tudo, e o marido não era ele era soro positivo, na época ele não sabia e transmitiu para ela. Ela adoeceu primeiro que ele, mas ela começou o tratamento, na época a única disponibilidade era o AZT, e depois que surgiram as outras drogas. Essa jovem, ela está bem até hoje, muito bem. Já o marido dela, ele teve o diagnóstico, porque evidentemente já sabia que tinha sido através dele, ele se recusou a fazer o tratamento, faleceu no final dos anos 90. Isso ilustra uma coisa, para tudo nessa vida, com fé e com acompanhamento rigoroso e uma certa disciplina, é fundamental seguir a orientação. Eu tenho casos próximos, inclusive, da pessoa que finge que toma um remédio. Isso é um absurdo. A pessoa está se matando. E veja bem, podendo espalhar o vírus para outras pessoas ainda. 5.000 novos casos em todo o mundo de pessoas que são infectadas pelo esse vírus. Heleno, é um número gritante para uma doença que hoje já tem tratamento, mas não tem cura. Tem tratamento, não tem cura? Não. O paciente com HIV é como aquele diabético que a gente controla bem para ele viver o máximo possível de tempo sem complicações. Mas eliminar o HIV e o indivíduo soro positivo virar soro negativo, que eu saiba não, ele retarda, reduz bastante a carga viral, mas ele tem que manter o tratamento. É uma doença, portanto, que tem controle, permite ao indivíduo soro positivo, mesmo com já um quadro de AIDS, recuperar e ter uma sobrevida longa, desde que siga o tratamento.
E ele vai ter que usar, evidentemente, preservativo pelo resto da vida, porque ninguém está aqui para espalhar doença para os outros. Antes de mais nada, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Santoro, nosso amigo, né, que está sempre ligado e nos corrigindo. A gente fala alguma coisinha errada, ele manda logo mensagem. Daqui a 2 minutos o meu telefone toca com as críticas que eu sempre aprendo muito. Eu também. Né? Penetrar para dentro, por exemplo, me deu uma bronca muito grande. Mas às vezes a gente fala sem perceber, né? Não, é vícios de linguagem. Mas o Santoro tem ouvidos treinados. É nosso professor. Sim, é o meu professor. E aí ele tem, como fratelo querido, sempre o cuidado de fazer todas as críticas. Você falou rápido demais, ninguém entendeu nada, usou termos técnicos demais. A retrovírus e lentivirídeo não tem como não falar, porque não tem outro termo. Queria agradecer também a parabenização recebida pelo Marinho Guerreiro, que está na escuta, e Marcinho. o Bruno Pasquale. Marcinho Guerreiro. Marcinho Guerreiro, Obrigado, Marcinho, pelo carinho, pela atenção, pela audiência. E o Bruno, que é o nosso psiquiatra, que virá nos brindar aqui com a sabedoria dele no próximo dia 22 de setembro, falar de um assunto importante, que está na escuta, mandando aqui o recado e dando aquele apoio que a gente precisa, porque, gente, sentar aqui do lado de um monstro como Heleno Rotay, com esse microfone na frente, é dureza. Monstro no sentido da tua capacidade de comunicação. Né? Com quem eu, aliás, já aprendi muito nesses 8 anos. Mandar um abraço para o nosso querido doutor Bruno Pasquale, que estará aqui mês que vem. Doutor Silvio, semana que vem vamos fechar essa série sobre DSTs, né? A gente vai falar sobre 3 temas. Nós vamos falar do cancro duro, cancro mole, vamos falar do herpes, e não podemos esquecer a velha Madame Gonô, né? A uretrite gonocócica também ainda está... E veja bem, terminando HIV, quando eu faço a soro positivo, eu investigo logo tuberculose. Porque o Mycobacterium tuberculose, que é o agente patógeno da tuberculose, no indivíduo que tem deficiência imunológica, ele vai provocar uma doença. Eu falei há pouco, 1/3 das mortes por AIDS estão de alguma forma associadas à tuberculose. Pensou no HIV, pensou em tuberculose. Teve plenorragia, uretrite gonocócica, faz o teste sorológico para HIV também. Porque se você não teve a proteção e se contagiou por uma Neisseria gonorreia, que é o agente da plenorragia, o que impediu de um vírus safadinho como HIV também ter penetrado? Então, o médico no posto de saúde, ele já está devidamente orientado e alertado para fazer esses exames. E no exame pré-natal, isso é uma rotina obrigatória. E acredite, há mulheres que acham bobagem fazer exame pré-natal. Mamma mia, como se diz lá na terra do papai. Um abraço, boa semana e até domingo que vem, amigão. Até domingo que vem, um domingo tranquilo, a gente não joga hoje. Abraço, Heleno. Abraço, tchau, querido. Show do Heleno.